Olá a todos. Como prometido, né, na minha conta em um aplicativo vizinho, né, de vídeos, eu fiquei de fazer um vídeo, né, mais específico sobre algumas profissões, né, na região de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, São Gonçalo e cidades próximas, né? E aí ficou muito corrido o vídeo e aí eu decidi fazer esse detalhado, tá? Então espero que gostem e vamos dar continuidade. A primeira profissão, primeiro de tudo, né? Como eu falei lá no vídeo, eu vou falar aqui de novo, primeiro de tudo. Dependendo da profissão, seja ela qual for, tudo na sua vida, né? Tudo na sua vida, seja você que é um cara que estude muito, seja você um cara que trabalhe muito, seja um cara que você não queira fazer nada da vida, tudo na sua vida tem que ter dedicação, certo? Dedicação para trabalho, dedicação para estudo, dedicação para não fazer nada, porque para mim é a dedicação. A pessoa que não quer fazer nada na vida, passar o dia deitado sem fazer nada, é uma dedicação da vida dela, porque eu fico ansioso se eu ficar sem fazer nada, eu fico nervoso, entendeu? Então, a pessoa, por isso que eu digo que é a dedicação. Primeiro, dedicação. Você vai ter que dedicar tempo, né, conhecimento, tudo. Então, é isso, dedicação. Outra coisa, não é porque essas profissões que eu direi aqui, você não vai ficar rico da noite pro dia. Eu não estou ensinando você a ficar rico. Estou ensinando a você a ter uma renda, se possível até uma extra, para que você possa ter um dinheiro aí para pagar suas contas, né? Para viver bem, tá? Tem que ter foco, né? E algumas coisas a mais para que você em si, né, que está escutando esse vídeo, possa dar continuidade a o que desejar, né? A primeira delas que eu vi foi conversando, né, com alguns profissionais, e aí eu decidi pesquisar a fim, não só conversar com esses profissionais, pesquisar outras empresas, né, e aí pesquisar outros profissionais fora do que eu já tinha conversado. E a primeira delas é a profissão que pouca gente valoriza, pouca gente mesmo valoriza. Eu acredito que 90% dos trabalhadores que enxergam essa profissão, 90 não, 98%, eu acredito, vou ser bem rigoroso, 98% que enxergam essa profissão, elas menosprezam. E é uma profissão muito boa, né? Porém, como eu falei, tem que ter dedicação, esforço físico, né, e coragem para trabalhar com ela. É a profissão do pedreiro. Para quem não sabe, aqui em Natal, São Gonçalo, região metropolitana ao redor, o pedreiro está cobrando em média hoje de 120 a 150 reais quando trabalha fazendo extra, né, fora dali da empresa. 120 a 150 reais por dia, né? Ou seja, pega de 7 da manhã para ali no horário de almoço 1 hora, volta e termina às 5 horas da tarde, de 120 a 150 reais, certo? Caso ele seja contratado para uma empresa, aí ele sobe o salário dele, de acordo com o que eu pesquisei, de acordo com o que eu perguntei, ele sobe a categoria dele de 150 até 200 reais, né? O pedreiro. Isso por uma empresa, né? Fora as empeleitadas, né? Para quem não sabe o que é empleitada, empleitada é o pedreiro, ele vai fazer uma obra em 15 dias. Nesses 15 dias, ele supõe que o valor seja de 3 mil reais. Um exemplo, possa ser que seja menos. 3 mil reais nesses 15 dias.
Aí ninguém faz cálculo na hora. Ele dá o valor e o cara diz, ai, tá bom. Por quê? Porque na cabeça do contratante, ele não faz o cálculo, certo? E eu não estou fazendo com que você desista do pedreiro, não. Porque o pedreiro, quando ele cobra isso, é porque ele sabe o que ele vai fazer, né? Ele sabe o que ele vai dedicar, ele sabe o que ele vai fazer. A não ser que ele seja um pedreiro, desculpa até a palavra, chibata, né? Mas se ele for um pedreiro bom, ele vai cobrar um valor, e nesse valor você não calcula os 15 dias de vez, e aí você acaba pagando, né? Às vezes o pedreiro, alguns pedreiros, né, que toda profissão tem o seu errado, cobram acima na hora do cálculo, ou cobra acima, porque o pedreiro já fez o cálculo na cabeça dele, entendeu? Você que não fez ainda. O pedreiro cobra acima do valor, muito acima do valor, e aí o contratante vai contratar ele, né? Mas é isso. É de 120 a 150 se for por conta própria, né? E aí de 150 a 200 reais se ele for chamado para uma empresa, tá? E a profissão que ainda se junta com a do pedreiro, né? É o servente. O servente em média hoje ganha de 50 a 80 reais, né? Não é a metade do pedreiro, como muitos pensam, de 50 a 80 reais. Quando é contratado, ele passa de 100 a 120 reais, certo? Para ser servente. E o servente trabalha mais que o pedreiro, certo? Não que as duas profissões não trabalhem no pesado, mas o pedreiro ele está lá executando o serviço, o servente está lá levando o material para o pedreiro, tá? A profissão ainda englobada ao pedreiro é a do mestre de obra. Mestre de obra, você raramente vai ver um mestre de obra trabalhando por conta própria, né? A não ser que ele tenha uma equipe dele mesmo, que ele confia em pessoas nele mesmo, que não é nem empresa, né, nem CNPJ, nada. Ele confia nele mesmo, chama para fazer o serviço, aí ele vai lá e cobra um valor. O mestre de obra, ele gira em torno de 250 a 400 reais, dependendo dos cursos que ele tem, do aprendizado e da vida que ele levou para chegar até aquele ponto, né? Geralmente o mestre de obra, ou ele é um pedreiro com um histórico, né, uma bagagem de obras, ou ele é um técnico em edificações, né, um mestre de obra. E aí quando ele é um técnico em edificações, ele cobra um valor do seu tempo, né, de estudo, não de aprendizado. E aí vem a soberba, né? Mas nada contra. O cara passou o tempo da vida, 2 anos da vida dele, né, se preparando para assinar um RT, né, um termo técnico, uma responsabilidade técnica para uma obra, né? Então, nada contra ele cobrar 400 reais, né? E eu tô falando 400 reais não é o mês não, é o dia, tá? O dia, eu tô falando o dia, né? A não ser por empreiteiras, né, que por uma empreitada, como se chama, como se fala, ele cobre outro valor, né, que possa ser menos ou possa ser muito a mais do que se for calculado, né? Então isso aí fecha, né, mais ou menos fecha essa parte de pedreiro, né, mestre de obra, pedreiro e servente. Ah, mas pedreiro é a mesma coisa que mestre de obra? Não, pedreiro não é a mesma coisa que mestre de obra. Pedreiro não assina documento. Para um pedreiro ser mestre de obra, ele tem que pelo menos saber ler, interpretar e escrever, tá? Sinto muito essa parte que eu estou falando agora, porque muitos pedreiros não passam de pedreiros porque não sabem ler e escrever. Os caras são top nos cálculos, estão aqui nos cálculos, mas ler e escrever os caras não sabem, né? Então, é um ponto negativo, né, dos pedreiros, porque a maioria dos pedreiros deixaram de estudar cedo para contribuir com a renda das casas, né? Isso é uma realidade do brasileiro, né? E muitos aqui em Natal também, no Rio Grande do Norte, têm essa dificuldade porque são de famílias humildes, e aí deixam de estudar para complementar a renda da família e por isso não sabem, são top nos cálculos, mas não sabem ler e escrever, e quando lê não sabem interpretar bem o que se está lendo, né? Ele lê porque leu, né? Mas a interpretação dele é muito falha, né?
Então ele deixa de sair do posto de pedreiro para mestre de obra para assinar um RT por isso, né? Não são todos, existem alguns que conseguem ultrapassar essa linha, né? E o mestre de obra, como eu falei, ou é um pedreiro que consegue ler, escrever e interpretar, ou ele é um técnico de edificações, ou até um engenheiro civil, né? Estagiando em uma empresa, que vira mestre de obra, né? E outra coisa, o gasto, né? Pedreiro e servente e mestre de obra, ele não tem gasto. Ele tem gasto de tempo, né? De tempo. Mas as ferramentas do pedreiro é uma colher de pedreiro, a enxada, pá e um caixãozinho para preparar o cimento, né? O material da obra, quem traz o material da obra é o proprietário da obra, né? Ou então a empresa que o proprietário da obra contratou. Mas só que a empresa que o proprietário da obra contratou, ele já está sendo contratada com o valor do material que vai ser gasto e o valor que ela vai pagar aos seus funcionários. Então, tudo vem do proprietário da obra, né? O pedreiro, ele não tem gasto com material, a não ser os materiais, as ferramentas dele, certo? Ele tem gasto com as ferramentas dele, isso é fato. Mas com materiais como tijolo, cimento e areia, isso é com o proprietário da obra. Aluguel de maquinário para fazer concreto, proprietário da obra. Aluguel de andaime, proprietário da obra. Aluguel de escada, proprietário da obra. A não ser, como eu falei, se for uma obra grande, uma construtora, né? Uma construtora, ela... Construtora? Acho que é construtora. Ela tem todo esse maquinário, porém ela já cobra tudo ao cliente. 400 e poucos mil reais. Isso, ela cobra ao cliente, o cliente vai fazer o bala de gato que ele tem que fazer para pagar e a obra e a empresa entregar a obra a ele, entendeu? Mesma coisa, você pega uma casa para fazer, você vai ter que dar o material todo para o pedreiro. O pedreiro ele vai vir com as ferramentas, tá? Se precisar de andaime, esses pedreiros que trabalham avulso, né? O avulso, se precisar de andaime, você, proprietário da obra, que tem que alugar um andaime para ele. O máximo que ele vai ter, fora essas ferramentas que eu falei, como enxada, pá, colher de pedreiro e nível, essas coisas, fora esse maquinário, a única coisa que ele pode trazer a mais é a escada dele. Uma escada que ele vai ter lá. Porém, essas outras coisas mais pesadas, quem tem que solicitar é o proprietário da obra, entendeu? Então, veja bem, o pedreiro, ele cresce no mercado financeiramente, porém, a pessoa que está contratando demora a receber o investimento de volta, porque tem um gasto, né? Mas está crescendo muito aqui, construção civil não para, né? Não para. Então, para quem quer dedicar seu tempo, é uma profissão boa, essas áreas, tá? Da construção civil, tá? Então, vou dar continuidade no vídeo, né, sobre as profissões e espero que continue. Cara, a próxima profissão é a de jardineiro. Para quem não sabe, aqui na região metropolitana existem vários valores. Tem jardineiro que cobra R$50, né, tem jardineiro que cobra R$150 por diária. Por diária, que eu falo assim entre aspas, porque é a hora, né? Ele cobra R$50 para ajeitar um jardim lá, né? Só passar o cortador de grama, R$50. E R$150, né? Para cortar a grama, né? Adubar, essas coisas. Chega a 200 e alguma coisa. Porque tem alguns jardineiros que ele tem curso, né? De arquitetura e urbanismo. E aí ele cobra o valor que ele estudou, né? E o maquinário que o jardineiro tem que levar é bem breve essa profissão de jardineiro, né? Porque, para falar para você, na verdade, é bem breve, porque o jardim depende da casa. E aí, como eu falei, o jardineiro ele não cobra por dia, ele cobra por hora, né? R$50 a hora, se ele passar 2 horas é R$100.
né? E os que cobram 150, você vai ver. Você cobrar aí foi 2 horas R$ 300. Então, é uma profissão que também está crescendo no mercado muito aqui. E é um valor razoavelmente alto, né? Porém, o maquinário do jardineiro, o máximo que ele possa ser que ele leve é uma roçadeira dele. Porém, pazinha, ciscador, cortador de grama, esses negócios, tudo é do cliente. O jardineiro ele só vai com o conhecimento dele e a prática. Caso ele queira levar uma ferramenta dele, porque ele se confia na ferramenta dele, ele leva. Mas ele só leva o conhecimento. O resto tudo, a água. Ele não vai levar um galão de água, né? A água tem que estar lá na casa do cliente. O adubo. A não ser que ele venda o adubo dele, porque ele disse, não, meu adubo aqui tem uma especificação tal, uma qualidade de fertilidade tal, e aí ele leva o adubo dele, e aí ele já cobra na hora dele aquele valor do adubo já para o cliente. Porém, todo o maquinário quem entrega ao cliente. Para cortar a grama, o cortador de grama é do cliente. Como eu falei, o máximo é uma roçadeira. Por quê? Porque a roçadeira, né, é uma máquina que ela é pesada, é cara. Então, um proprietário para comprar ela tem que todo mês fazer, todo mês ou 15 dias fazer uma limpeza no seu jardim para usar ela, porque é uma coisa que você vai comprar e vai deixar lá guardada. E no dia que for usar, possa ser que ela esteja danificada. Então, é uma máquina que não vale a pena o dono do jardim, o proprietário do jardim, tê-la. Entendeu? Diferente do cortador de grama, que geralmente ele é elétrico, não tem mecânica, né? Roçadeira tem o modelo elétrico, porém é pouco utilizado, o pessoal usa mais a combustível, entendeu? E é isso aí. Jardineiro é breve, porém tem que ter um conhecimento muito bom de jardinagem, né? Tem alguns que tem o curso de técnico de arquitetura, né? E urbanismo, que é focado nisso. Arquitetura nem tanto, mas urbanismo é focado para a questão de jardim, né? Urbanizar, essas coisas, né? E tem concurso aí, viu? Para a prefeitura, eu não sei, não lembro qual foi a prefeitura que eu vi aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem concurso para urbanista, tá? Então fique atento aí, tem um concurso, eu não lembro qual foi a prefeitura que eu vi esses dias, mas tem concurso aí para urbanista. E quem é jardineiro e tem o curso, bota lá, vai lá que, assim, é concurso público, quem a gente sabe que concurseiro ganha bem, e se você não tá fazendo nada, tá pingando aí serviço aí para você, é uma boa saída. Cara, essa profissão aqui é pintor. Meu irmão, pintor tá com força na cidade, pintor. Pesquisei, conversei com vários pintores já. E aí é o seguinte: o pintor ele cobra por metro quadrado de parede. Metro quadrado de parede. Hoje, o metro quadrado da parede está R$17. Ou seja, você faz o cálculo da sua parede, né, do vão, do quarto. E aí você sabe quanto vai pagar. Porém, alguns pintores, eles não cobram metro quadrado de parede. Eles cobram por cômodo, tá? E gira em média de R$150 por cômodo a R$600 por cômodo. Depende também do tamanho do cômodo, né? E de qual tinta ele vai utilizar, porque também depende da tinta. Se a tinta for muito forte, ele cobra um valor X. E se for uma tinta de fácil, que ele sabe que não tem muita química, é um valor Y, né? Então, foi isso que eu pesquisei, né? O pintor aqui na região metropolitana, ele cobra R$17 metro quadrado, porém tem essas todas outras variáveis, né? Tem pintor que cobra por cômodo e tinta, se for tinta a óleo é um valor, tinta lavável é outro valor, a base de água, a base de óleo, tem várias coisas que diferenciam o valor e vem crescendo muito, principalmente aqueles pintores que têm curso, né? Para quem não sabe, aqui não, né? Em toda cidade tem uma escola que ensina,
né? Então tem curso, aquele curso de perolizar uma parede, marmorizar uma parede, né? Que passa a tinta lá e depois faz um lixamento e verniz, e aí a parede parece que é mármore, né? Então é uma profissão que está crescendo muito, né? E maquinário do pintor é o rolo, como é o nome? O bastão e escada do pintor é esse. Porque andaime, como eu falei, é alugado. Se for empresa, vai ter esse maquinário todinho. Mas se for avulso, né, for uma pessoa que está começando agora na área da pintura, pincel, trincha, rolo novo, tudo isso aí quem dá é o próprio contratante. Tinta, é o próprio contratante, é a parte mais cara da pintura, né, é o próprio contratante. Lona, lembre-se, lona para cobrir o piso, lona e jornal, papelão, seja qual for, alguma coisa para cobrir o piso. Nem sempre é o pintor, né? O pintor ele requer, ele pede para que o cliente dê, né? E aí ele faz lá para não ficar aquela sujeira no piso, né? Mas isso aí, balde, essas coisas, geralmente é o cliente que dá, não é o pintor, tá? Então é uma profissão que recebe muito bem, né? Parabéns aí aos pintores bons que existem no mercado, mas o gasto é pouco, né? O gasto do pintor é pouco. Como eu falei, é esse maquinário que ele tem que ter, né? E o resto quem tem que dar ao cliente. Principalmente a tinta, que é uma das matérias mais caras da pintura, ele tem que ter, né? Aí pintores que faz perolização, marmorização em parede, aí ele já tem que ter um maquinário mais caro. É por isso que ele cobra mais caro, né? E aí, por isso que eu falei, é R$17 o metro, porém tem outras variáveis que circundam e rodeiam a profissão de pintura, né? A próxima profissão agora é a diarista, certo? Aí já entrando aí na parte da diarista, existem diaristas para limpeza do ambiente, existem diaristas para lavar roupa e engomar, e existe a diarista para cozinhar, né? E existem as babás, né? Cada um tem um valor diferente, né? Tem o tal do Setsenak aqui em Natal, que ele dá o curso de diarista para vocês que querem ingressar. E aí vocês cobram mais caro. Vocês têm um curso. São especializados, né? A diária gira em torno de 120. Uma diária não, a hora, né? Que a gente fala diarista, porém ela cobra a hora. Ela cobra a hora, gira em torno de 120 a 180 reais, tá? Se for uma babá, é de 100, a partir de 100, depende da... Aí babá tem um curso específico, profissionalizante de cuidadora de crianças e idosos, né? Que também aí é a partir de 100 reais, né? Aí vai, ainda não fizeram um teto não, para o horário da cuidadora de crianças e idosos, né? Não fizeram o teto, mas aí vai. O que ela disser, você tem que pagar, porque você depende da babá, você depende da cuidadora do idoso. Porém, se você contratar a cuidadora de idoso, uma cuidadora de bebê, aí tem o piso salarial, tá? O piso salarial é R$2.000. Já pesquisei na internet, já conversei com ele, porque tem que ganhar mais que isso, né? Mais R$2.000, tá? Se você contratar a carteira assinada, você assinar a carteira dessa pessoa, é R$2.000. Se a criança tiver problemas não, né? Vamos melhorar essa palavra, né? Comodidades ou algo de especial, né? Ela é um pouco mais caro, tá? O idoso também, quanto mais velho o idoso, quanto mais dificuldades tiver de trabalhar com o idoso, vai aumentar a hora, né? E aí é bastante caro, tá ok? Por isso que muita gente contrata carteira assinada do que pagar a hora, porque sai muito mais caro pagar a hora do que carteira assinada. Voltando para diarista, normais, né? Diarista que cuidam da casa, preparam o almoço, né?
As que preparam almoço, a hora é mais cara, tá? Não é 120 não, 150, gira em torno de 150. Ela prepara o seu almoço ali, 1 hora, 2 horas, 2 horas é R$ 300. E aí ela entrega a sua refeição e vai embora para outro atendimento dela. Mesma coisa da diarista. E o que uma diarista leva? Só o conhecimento dela. Todo produto é da casa, tá? Babá, só o conhecimento dela. Cuidador de idoso, só o conhecimento dela. Tudo é com a dona da casa, tá? Todo o material, todo o maquinário, tudo que ela precisar é com o dono da casa, tá? Então a profissão também está crescendo muito. Quem quiser dedicar seu tempo a isso é uma boa, tá? Vai que vai dar certo. Conheço pessoas que estão recebendo muito bem, estão vivendo muito bem, tá? E como eu falei, é dedicação. Principalmente você que queira ser babá ou cuidadora de idoso, pelo amor de Deus. Não vá pelo dinheiro. Vá porque gosta, porque é a profissão. Porque se você for pelo dinheiro, você vai ser uma péssima babá e uma péssima cuidadora de idoso, tá? E uma diarista, você pode ir pelo dinheiro, que o que você fizer de limpeza, agora tem que limpar, né? Tem que limpar, não é só passar uma vassoura não. O que você fizer de limpeza, vai dar certo. Uma profissão também que vem lá da engenharia civil, porém não precisa ter nenhuma obra para fazer, é o eletricista e o encanador, tá? Ambos, eles dois, recebem muito bem. Pronto, eu tenho um curso de eletrotécnico, então quando eu sou acionado, né, quando eu sou chamado para fazer o curso de eletrotécnico, para exercer a profissão, eu cobro um valor, né, que gira em torno de 150 a 250 reais, dependendo do serviço e do serviço, né, porque é dificuldade, né, e o dia, né, porque também, vamos lá, né, trabalhar no final de semana, num sábado, num feriado é complicado, né, então você tem que cobrar um pouco a mais, né, para o cliente se tocar que ele está pagando a mais por causa daquilo. E aí, o encanador do mesmo jeito, o encanador ele gira em torno de 150 a 200 reais, né? Que antigamente tinha o curso de bombeiro hidráulico, porém hoje eu não sei nem se existe esse curso ainda, né? Mas dá certo, é um curso que dá certo. E é uma profissão muito boa, né? Tanto eletricista como bombeiro hidráulico. E tem serviço, não para ter serviço não. Se você souber fazer sua linha, sua rede de clientes, você vai para frente muito rápido. Cobra por ponto, eletricista cobra por ponto também, porém por diária também. Por ponto, depende do que você queira cobrar. Se você achar que 20 reais dá para você trocar uma tomada, você cobra 20 reais, vai para outro cliente e cobra mais 20 e aí faz seu dia, né? Lembrando que você está mexendo com eletricidade, tá? Material quem dá é o cliente, ferramentas é sua, né? Eu acho que você vai ter o transporte e o seu material. Lembre-se, você trabalhando com eletricidade e água, tá? Falando tanto da eletricista como do bombeiro hidráulico e água. Água, aí se você errar um joelho, uma cola, alguma coisa, vai dar problema, vai infiltrar a parede, vai dar tudo. E eletricista, lembre-se, você trabalhando com energia. Energia é muito arriscada, tá? E aí você pode sim que ocasionar um acidente, é possível que a pessoa possa levar um choque, entendeu? Então, muita atenção você que é eletricista, ou você que é eletricista por hobby, atenção total quando for fazer serviço de elétrica, tá? Toda atenção, tá? E é isso, a diária gira em torno de 150, 250 reais, porém se cobra por ponto elétrico, tanto tomada como iluminação, certo? Uma profissão também, outra profissão é manutenção e suporte informática, né? Que dependendo da formatação é 100 reais, 200 reais, dependendo do sistema operacional, do que o cliente quiser. Mas a partir de 100 reais você faz serviços aí, tá? De manutenção e suporte, seja uma limpeza de gabinete ou formatação de computadores, tá? É uma profissão bem breve, o cliente que vai até você, você não vai até o cliente, né? Ah, mas eu fui na casa do cliente, fazer na casa dele. Mas foi ele que ligou para você, né? E o gasto que você teve aí, você cobra o gasto que você teve para chegar na casa dele, tá ok? E
É uma profissão muito boa e gira em torno de R$ 100 a 150, dependendo do que você for fazer, porque também tem a sua mão de obra e fora o valor da peça, que se precisar de uma peça para trocar, né? Lembrando, você tem que ter conhecimento de elétrica, na manutenção de informática, porque às vezes o computador está variando, queimando alguma coisa e o problema não é no computador, é na tomada, tá? E aí, se você tiver um problema de elétrica, você corrige lá. Se não, se você não tiver conhecimento, você vai depender de um eletricista. E o eletricista vai ter que ir lá para resolver o problema. O cliente vai pagar duas vezes, você e o eletricista, tá? A outra profissão, né, que está crescendo muito também, é a de passeador de cachorro. Cara, o que tem de profissão de passeador de cachorro em Natal não é brincadeira, tá? E aí ele cobra, dependendo, ele cobra o passeio, é coisa de 20 minutos, mais ou menos. E ele cobra pelo porte do cachorro, tá? O cachorro precisa de focinheira. Cara, eu conheci um passeador de cachorro que trabalha por conta própria, não trabalha em pet shop. Trabalha por conta própria. O cara é top. O cara é top. O cara fez um curso de adestramento de cachorro. Ele tem foto e vídeos que mostram. Eu disse a ele, meu irmão, faça uma rede social e coloque. Porque você... Ele disse, não, porque eu trabalho, então isso é meus extras e tal. Aí pega ruim pra mim. Mas aí eu mostro no grupo da família e tal, e aí o boca a boca vai conhecendo. Eu disse, homem, faça uma conta no Instagram, no YouTube, e bota lá para os seus trabalhos. Ele adestra Rottweiler, ele manda o cachorro sentar, o cachorro senta. A primeira vez que ele pegou o cachorro tava de focinheira, lógico, né? O porte do cachorro, Rottweiler. Ele mandou o cachorro sentar, o cachorro sentou. Entendeu? Aí o Rottweiler ele cobra 100, aí o cara tem que ter dinheiro para pagar também. Porque ele disse que para passear com esse cachorro ele cobrou R$ 200. 180 ele cobrou para passear com o Yorkshire. Né? 180 porque depende do tamanho e da raça do cachorro para passear. Né? Porque se o cachorro for caro, ele tá passeando cachorro. O cachorro come um negócio na rua e aí? Tem que pagar, né? Mas o cara ele tem o trabalho dele e ele faz as extrazinhas de passeando de cachorro. Para quem não sabe, tem empresas aqui, pet shops em Natal, que pagam um salário mínimo para você passear com o cachorro e você ainda corre ser mordido pelo cachorro, né? Ser arrastado, porque é o salário mínimo, 1.570. É isso, o salário mínimo aqui em Natal. E aí você corre o risco de ser mordido, ser arrastado pelo cachorro. Porque você vai passear com o cachorro. E você passeia, você anda, não? É 20 minutos de caminhada, mas isso com um cachorro. Fora quantos cachorros você vai passear por dia? Entendeu? Então é uma profissão que está aparecendo no mercado e quem tem paciência e fé em Deus vai ter um retornozinho bom. Porém aí tem que ter um curso de adestrador, porque vai ter cachorro que vai dar trabalho. Meu amigo, meu maior sonho é ter um... Eu sempre gostei de cachorro pequeno. Cheguei a ter um cachorro grande, né? Mas eu sempre gostei de ter cachorro pequeno. Tive muito pinche na minha vida, a maioria da parte da minha vida eu tive pinche. Pra quem não sabe, eu tô na casa dos 30. Tive pinche. E agora, esse ano que minha esposa resolveu pegar um dálmata, né? Mas ainda tem um pinche lá. Mas meu sonho é ter um cachorro criado nas profundezas do inferno, né? Que o pessoal fala, que é o Chihuahua. Meu sonho é ter um Chihuahua. Eu odeio um Chihuahua, porque pensa um cachorro bravo, tá? Mais um abraço aí para todos, né? E quem quer essa profissão, como eu falei, depende do valor. Ele falou que uma vez cobrou R$ 80 para passear com o cachorro. Mas foi um vira-lata. O cachorro era dócil, então ele viu lá e cobrou R$ 80. Passeou ali 20 minutos, recebeu os 80 e foi atrás de outro para passear, né? E é só passear, tá? O gasto que você vai ter é comprar aqueles plásticozinhos para apanhar os dejetos do cachorro. Urina, infelizmente. Ele tem até um negocinho que passa lá para desinfetar no local quando o cachorro mija. Que é para outro cachorro vir e não sentir o cheiro do mijo e mijar no mesmo canto, né? Então, tem esses negocinhos que você quiser, você compra, tá? Mas estrangulador, guia, peitoral, coleira, focinheira, tudo quem dá é tudo dono do cachorro, proprietário do cachorro, entendeu?
Sei nem se eu posso falar dono do cachorro, né? Porque agora com essas leis que tem aí, né? Tem que falar pai de pet. Né? Tem que falar pai de pet e mãe de pet. Tá? Me desculpa aí se eu ofendi alguém. Rapaz, uma profissão que pra mim é nova, não sei valores. Não sei valores. É organizador de guarda-roupa ou closet. Meu amigo, teve uma pessoa aqui que eu vi que ela cobrou R$ 600 para ajeitar um closet. Para daqui a 15 dias ela voltar de novo para ajeitar e ela vai ganhar mais 600. Ou seja, daqui a 15 dias, um mês ela fez 1.200. Isso com um cliente, imagine outros. Meu irmão, é uma profissão que pra mim, sinceramente, se eu tivesse muito dinheiro eu contrataria. Mas porém a cada 2 dias eu pagaria uma taxa menor a ela, não porque eu queira menosprezar o trabalho dela, mas porque ela teria uma frequência na minha casa, né? E aí a gente teria que sentar e fazer um acordo. É uma profissão nova no mercado, não sei se vai vigorar, né? Porque, irmão, é uma coisa que você organiza aqui. O próprio cliente daqui a meia hora ele bagunça tudo. E daqui a 15 dias quando você vier vai estar tudo bagunçado de novo. Você vai ter que ter o trabalho todo. É um trabalho. Organizar guarda-roupa e closet dos outros. Porém, é uma profissão que está aparecendo no mercado. E tem gente que já diz que faz anos que trabalha com isso. Né? Eu vi na internet, cheguei a conhecer uma pessoa que contratou, que na verdade é o patrão de uma tia minha que contratou essa pessoa. E aí essa pessoa cobrou R$ 600 para organizar o closet dela. Né? Então, fica atento. É uma profissão que está aparecendo agora no mercado, também não vai botar, não, eu cobro R$ 1.000. E aí você faz um serviço lá que o cara acaba com sua vida. Que ele disse que não vai mandar você para ninguém. Entendeu? E por hoje, né, espero que vocês entendam e qualquer dúvida escreve nos comentários, deixa lá no comentário uma profissão que eu esqueci que eu faço um próximo vídeo, né, falando sobre as demais profissões que estão aparecendo aqui na região metropolitana de Natal. No final do ano, né, a gente tem o Natal, né, e a festa de virada de ano. E aí existem pessoas que trabalham só nesse período natalino, né, e cobram bastante caro para isso. Coisa de R$ 1.000, dependendo da casa, chega até R$ 5.000, né? E quem tem um gasto maior é o cliente, porque ele vai pedir ao cliente alguns produtos natalinos que tem que comprar o cliente, né? E ele só organiza a casa, né? Só enfeita a casa, né? Como eu já falei, produto natalino, então é no período de Natal que eles trabalham, né? De novembro até o início de janeiro do ano seguinte, aonde ele pega todo o seu depósito natalino e equipa a sua casa, né? Ele faz todo o enfeite da sua casa, né? E é isso. Cobra R$ 1.000, tá? R$ 1.000. Uma casinha pequena, R$ 1.000. Dependendo da casa e dos enfeites aí, vai além, né? Não tem, até agora não tem um teto, não. O cara que eu fui lá na casa dele, ele pagou R$ 5.000. Foi. A empresa, ele comprou até aqueles enfeitezinhos, parece os doces, né? Aquele cabo de guarda-chuva para botar lá iluminado na frente da casa, com uma rena, uns Papai Noel lá. Ele comprou, tá guardado porque esse ano no Natal ele vai usar de novo, se queimar alguma LED vai ter que comprar, mas ter usado. Então ele pagou R$ 5.000 pro cara organizar toda a casa dele. Então o Papai Noel subindo por cima da casa e tal. E é isso, né? Desde já agradeço até ficar aqui até o final do vídeo, tá? Alguma profissão que eu tenha esquecido e você acha que você é daqui da região e você acha que merece estar em algum vídeo sendo comunicado, deixa aí nos comentários que eu farei a próxima. Caso eu tenha esquecido algum, né?
Eu fiz um vídeo bem breve lá, não lembro qual foi as profissões que eu falei, mas essa daqui foi a que eu pesquisei, né? Foi a que eu conversei com algumas pessoas e que existem, né? E que tá gerando rendas aí, né? No dia a dia de muitas pessoas, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!